Interrede Notícia. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 26 de setembro de 2018. O nosso tema de hoje é urna eletrônica. O que nos chamou a atenção para nós conversarmos sobre a urna eletrônica aqui na Interrede Notícia é sobre uma afirmação que nós tivemos da juíza da 90ª região eleitoral do estado do Paraná, a doutora Fernanda Monteiro Sanches, que é a juíza eleitoral daqui. Para isso, nós convidamos um técnico do assunto para nos falar cientificamente se a urna pode ser fraudada ou não. Nós vamos conversar com Emerson Shen, que está aqui para nos esclarecer, nos responder algumas perguntas. Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Bom, Emerson, a primeira pergunta é: a urna eletrônica pode ser manipulada para ter resultados pré-estabelecidos? As eleições podem ser fraudadas ou não dentro do seu ponto científico? Antes da resposta do Emerson, eu quero dizer assim, nós não afirmamos nada porque não é a nossa área científica, né? Cada um responde por sua área científica. E para responder cientificamente dentro da determinada área, é o Emerson, que é formado dentro da computação, que pode nos falar sobre isso. Conforme lá está na matéria que foi publicada no portal Guaíra, a juíza afirmou que a urna ela estava isolada, né, e sem nenhum acesso externo à urna. Então, dessa forma, a urna isolada, uma pessoa externa não teria como acessar essa urna vamos dizer assim, online, em tempo real, para fazer uma alteração no resultado da votação ali que foi feito nela. Uma hipótese, né, que poderia acontecer é o software da urna já está preparado para gravar esses votos, né, de uma forma ali a alterar o resultado final ali. Mas, Emerson, o interior da urna, ela tem os mesmos mecanismos do que um computador? Porque a gente sabe, o computador você pode fazer N programação com ele e ele responde. Você pode programar ele para daqui 2 anos, 3 anos, ele dá um comando e ele vai se preparar para lá. A urna também, é possível fazer isso? Na verdade, é esse o ponto, o principal ponto. A urna, na verdade, ela é um computador montado naquela caixinha com aqueles botões para você fazer a votação. Por dentro dela é um computador. A diferença é que ele foi montado naquela caixinha que a gente chama de urna, né? Esse programa aí de computador, esse programa da urna, alguém fez esse programa, né? E nós, como eleitores, temos que acreditar, né, que a pessoa que desenvolveu esse software aí programou da forma correta para ele contabilizar o voto que eu votei no candidato A para o candidato A e o voto que eu dei no candidato B no candidato B. O Emerson, em cada eleição é feita uma programação nela, né? A programação é feita baseado no nome do candidato, o número, essas coisas todas, né? Existe, mesmo depois da fabricação, uma forma de alguém entrar no sistema e reprogramar ela? Toda vez que um técnico tem acesso ao equipamento deslacrado, ele poderia substituir um software que teria lá a mesma aparência, mas na hora de gravar o voto lá na mídia dele, gravaria um voto para um candidato diferente do que a pessoa escolheu. Certo. Você já me deu uma resposta que me preocupou um pouco. Mas, por outro lado, também eu tenho uma certa tranquilidade, um certo conforto para o eleitor que o TSE, ele faz uma auditoria nas urnas, né? As urnas são auditadas, testadas, enfim, tal. Como é que você me diz isso? Se é que pode, como que essa auditoria aprova que não houve? Eu nunca participei da auditoria, mas a auditoria eu acredito que é feito ali com vários representantes de partidos, né? Coloca-se lá uma urna e é feita a votação, várias votações ali em vários candidatos e depois se imprime o extrato e confere se aquela votação bate com o extrato, né? Então, se alguém fosse fazer uma adulteração no software para ele
fraudar o resultado, Certo. jamais a pessoa faria essa programação para ela fraudar, ou seja, para ela gravar um resultado na mídia diferente do que a pessoa escolheu, fora do dia da eleição, fora do dia do pleito, né? Então, se antes do dia do pleito alguém fizesse qualquer teste na urna, ela iria apresentar resultado certo, né? Correto. E existe essa possibilidade de programar dessa forma? Sim, você programa um computador para ele fazer uma certa operação no dia que você quiser, na hora que você quiser, levando em conta vários fatores. Você pode programar o computador para ele começar a adulterar a gravação dessa escolha do eleitor lá na mídia a partir de um certo horário, de uma certa... a partir da hora que um certo título votou, depois que o título tal votou, começa a adulterar. Então, ou depois de uma certa soma de determinado exatamente. Se o número candidato, de legenda. se o candidato começar a perder, começa a adulterar, e o programador poderia, né, escolher a forma que ele quisesse. Certo, mas jamais ele faria uma programação para ocorrer essa soma desviada na hora da auditoria, né? E você defende, já que foi decidido que não vai haver o voto impresso, já foi decidido, está já registrado que não vai ter o voto impresso, você acha que seria a solução, então, para resolver o problema, já que você diz que o sistema pode ser burlado? Então, só o fato de imprimir o voto não quer dizer que a urna ficou segura, porque quem tivesse o acesso a essa urna anteriormente para fazer a alteração no software, ele poderia fazer ali, a pessoa escolhe o candidato, aparece a foto do candidato, ele confirma, escolheu lá o candidato A, ele confirma o candidato A, no comprovante sai o candidato A, mas na mídia grava o voto para o candidato B. Mas a partir do momento que eu tenho um comprovante inserido em uma urna lacrada, há a possibilidade de recontar esses votos que está nessa urna lacrada e comparar com o extrato da urna eletrônica. Então, no caso, nós teríamos uma urna eletrônica que daria um resultado rápido, né? Em poucas horas nós teríamos ali a soma o resultado da eleição, né? Apurado, 2, 3 horas já apura do Brasil inteiro. Depois, se surgisse alguma dúvida de alguma fraude, teríamos todas as urnas lacradas ali com um papelzinho para recontarmos e conferir, para fazer uma auditoria e saber se houve uma gravação errada na mídia ou não. Muito bem. Então, nesse caso, por exemplo, se alguém tem certeza, ou que seja um candidato, tem certeza que ele votou na seção tal, né, na zona tal, e lá não apareceu nenhum voto, ele teria como provar que o voto dele estava lá, mas não estava contando no geral eletrônico. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta bastante complicada também. Depois que sai da urna, que não está linkada a nenhum cabo, como disse bem a juíza, e todos nós sabemos disso, quem já votou, né? Assim como ela disse, quem já entrou numa cabine de votação viu que ela não está linkada em nada, e é verdade. Mas depois que sai aquele pendrive ali, o cartão, não sei o que é usado ali, e vai para um computador, sei lá, para ser transmitido os dados para uma só central. Nesse período também há possibilidade de haver? Ou lá, que seja, não sei. Também poderia ter a possibilidade de ser alterado essas informações. Apesar que é tudo criptografado, né, as informações ali, mas poderia sim existir, porque lá aquele sistema que vai contabilizar esses votos também foi feito por um ser humano. Então, na verdade, é assim, o eleitor ele tem que acreditar que todas aquelas pessoas envolvidas nessa programação são pessoas que não fraudaram nada, que não fraudaram nem o software da urna e não fraudaram nem o software que vai reunir todos esses votos e dar um resultado final. Caso contrário, só com o voto impresso em uma urna para podermos conferir. Então, que a única forma de nós termos certeza de que
as eleições vão ser exatamente como o cidadão escolher, seja o candidato que seja eleito, ela só pode ter absoluta certeza que é aquilo mesmo se nós tivéssemos o voto impresso. Exatamente, o voto impresso, na verdade, para a gente conseguir conferir. Porque mesmo ele estando impresso, né, o resultado eletrônico pode estar errado. Mas nós tendo aquela forma impressa para conferência, poderíamos recontar e comparar. Né? Nós conversamos com o técnico em informática e programação de computação, o Emerson Shen, que nos falou sobre a possibilidade de haver mudança no resultado das urnas eletrônicas. Então é mais um ponto bastante preocupante para essas eleições do ano de 2018.